Mas em relação ao Crespo, eu tô ansioso. Eu até queria que vocês comentassem sobre isso, porque o Crespo teve uma curta passagem, foi vitoriosa no primeiro semestre, tirando o time da fila, mas também a gente sabe todos os problemas que o São Paulo teve com ele no Campeonato Brasileiro, né? Todo mundo sabe que o calendário, jogos a cada 3 dias, foi um problema para a comissão técnica do Crespo, e eu tô curioso para saber se ele aprendeu a lição, como que ele planeja administrar o calendário. São Paulo tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Brasileiro. Então, me deixa um pouco receoso também em relação a isso, né? Teve um detalhe na gestão do Crespo, quando eu tava relembrando hoje, né? Que ele também contou com todo um caos gerado pelo Daniel Alves, né? Daniel Alves deixa o São Paulo no momento da briga pelo título do Paulista, pelas Olimpíadas, que ele foi? Olimpíadas, né? Aí começa esse papo de rescisão. Lembra aquela coletiva que chamaram pra rescisão do Daniel? Então, assim, foi também um negócio ali que ele teve que lidar, né? Sim. Pois, e assim, teve também lesões, né? Porque na época, assim, pra gente recapitular, né? O São Paulo tinha perdido o Brasileiro de 20, aquela entregada, né? Terrível, São Paulo à frente, a mão no título, entrega o título. Aí entra a gestão nova do Casares, troca o Alexandre Pássaro, tira o Raí, tira toda aquela galera que estava gerindo o clube, que era talvez a relação de confiança do elenco com diretoria. Aí se quebrou algo ali. Quando troca-se o treinador, que sai o Diniz, entra o Crespo e tal, a ideia e pelo menos os recados que eram dados na mídia era que assim, o Paulistão, a gente precisa ganhar um título. A gente precisa limpar um pouco a barra do que ficou. E também a questão política, né? Pô, a minha gestão tem que começar com um título, tem que começar vitoriosa. Então o Paulistão era encarado como Copa do Mundo, se falava, né? E o Crespo cumpriu, assim, claro, não é uma coisa que assim, então vou cumprir, vou ganhar o título. Não é imponderável, né? Mas o São Paulo ganhou. E aí o questionamento da época era que a preparação física estava exigindo muito dos jogadores, sendo que eles já tinham vindo de uma emenda de Brasileiro e Paulista. E aí, na sequência daquilo, o elenco não teria aguentado e entrou em atrito com a comissão técnica. Teve a evolução do Crespo. São 5 anos, talvez, né? Que a gente está falando aqui. 4 anos, né? De 21 para 25. 4 anos. A gente espera que ele tenha evoluído taticamente. Mas ele, nesse meio tempo, ele ganha uma Champions lá na Ásia. Com todo respeito, é outro nível, né? E tal. Mas consegue mostrar algum trabalho. E aí, pergunto pra vocês dois, né, no caso. A gente tem aí um cenário onde você tem o Crespo um pouco mais maduro em relação ao que era. Já sabendo onde ele tá pisando, porque ele sabe essa diretoria também como trabalha, ou como o clube funciona. Mas ele tem um elenco melhor, né? Acho que eu fico imaginando a ligação do Oi Sumido, como foi. Putz. Mas eu acho que pensando no geral, era a melhor opção do mercado, talvez, você não acha, não? Eu acho que não havia muitas opções. O São Paulo também não está numa posição de trazer um grande nome pagando um absurdo, porque a gente sabe todas as limitações de orçamento que o clube tem para a temporada. Agora, o Crespo ele teve sucesso, ele continuou conquistando, ele teve um grande feito, que foi ter conquistado a Champions da Ásia. Mas ele também estava trabalhando em países nos quais o calendário não exigia como exige o calendário do futebol brasileiro. Ele ainda não teve a oportunidade de lidar novamente com aquilo que ele teve de lidar no São Paulo. E ele vai lidar novamente com aquilo que talvez foi o fantasma dele, justamente no clube que ele acabou não tendo sucesso por causa disso. Então, eu espero que ele desta vez consiga manejar melhor. O São Paulo deve recuperar a maioria dos jogadores lesionados durante essa pausa, né? Com exceção do Calleri, a expectativa pelo menos é que todos os outros já estejam de volta para as fases mata-matas. Mas é importante que, mais do que tempo para trabalhar com o elenco, coisa que o Crespo vai ter, como ele vai lidar com essa loucura de calendário, né? Uma coisa que eu tô curiosa pra ver é porque nessa época de suposições de rede social, né? Todo mundo acha muita coisa. Existe gente que acha que o Rian não joga porque querem que venda. Existe gente que acha que o Ferrarese tá ali porque a diretoria não tem dinheiro pra comprar ninguém ali. Sabe, existem essas teorias, né? Não, o Casares que manda. E agora a gente vai descobrir isso, né? Sim. O que é a opção do
Normalmente esqueci o nome do Zubeldia. Do Zubeldia, e o que se de fato ele era obrigado a fazer alguma coisa, né? Eu acho que vai ser uma das... Isso é uma das minhas curiosidades, assim, de entender, sabe? Porque assim, é uma contradição, né? Se você precisa vender, e é outra coisa que eu acho errada, né? Você chegar e falar pro mercado, ó, a gente precisa vender, a gente precisa fechar uma meta. Você tá mostrando que você tá passando pires na mão. Né? Exatamente. Você tá passando chapéu. E aí se desvaloriza as suas vendas, né? Vai tomar canelada. Vai. O pessoal vai oferecer lá embaixo. É Você lógico. precisa vender? O menino que vale 50, eu dou 25. Você tá dando esse atestado pra rua, né? Pro mercado. E aí, é meio contraditório. Se você precisa vender, você tem que pôr pra jogar. E ao mesmo tempo, o São Paulo não colocava. Aí fica aquela dúvida, né? Infelizmente, a torcida ela se dividiu em 2 polos, né? Como tudo nesse país, né? Os que amam o Zubeldia e os que odeiam. Os que amam falam, pô, mas o Zubeldia, ele de fato, ele teve muitos desfalques médicos, né? Muita gente ficou de fora. As estrelas não jogaram o quanto poderiam jogar nos momentos decisivos. A diretoria não traz reforços de qualidade. Beleza, são temas compreensíveis. Os que odeiam o Zubeldia falam, com razão também, não tem um padrão de jogo. Você vê um time bagunçado. Você vê dobra de lateral em todo jogo, que era uma solução paliativa virando padrão. O time tinha melhorado com 3 zagueiros, depois voltou para o que era no Paulista. Não consegue se impor dentro de casa, perdeu o fator Morumbi. Então você tem argumentos bons dos 2 lados, né? Mas o fato é que, no fim das contas, ele que pediu demissão. Sim. Né? Então não tem muito o que se fazer, porque ele mesmo ouviu isso, né? E é curioso, porque você falou do que as pessoas que gostam pensam e as que não gostam pensam. E no fim dá pra você pensar as 2 coisas. Porque quem não gosta provavelmente concorda com o que as pessoas que gostam pensam. Do tipo, caramba, o tanto de desfalque. E vice-versa, né? É um Enfim. delírio, né? Exatamente. Brasileirão, né? A intenção do São Paulo, desses 2 nomes que eu vou citar aqui nesse vídeo, é de empréstimo inicial, né? O São Paulo vem tomando essa prática de contratar por empréstimo e durante aí o contrato pode acabar comprando, tendo a opção de compra ou até a obrigação. A gente não sabe até que ponto estaria isso, tá? Mas tem 2 nomes no radar, que é de Lincoln, jogador que até passou pelo RB Bragantino, e o outro é do Reinier, que é o jogador que passou também pelo Flamengo aqui no Brasil, né? Vamos comentar com vocês aqui as informações, rapaziada, mas antes sobe o likezão, se inscreva no canal que é importante para o nosso trabalho aqui, tá? Eu vou colocar na tela a publicação que eu fiz lá no meu Instagram. Se você ainda não segue o Teclas por lá, dá aquela moral, segue por lá também que eu estou levando algumas informações, tá? A mesma fonte que passou esses 2 nomes é a fonte que acabou cravando o nome do Hernan Crespo para algumas pessoas próximas da gente, tá? Então, esses 2 nomes também vêm dessa pessoa, uma pessoa que a gente viu muita credibilidade, por isso estamos trazendo aqui para vocês dos nossos canais e também das nossas mídias. Olha só o que está no meu post lá no Instagram. O São Paulo está em busca de um meia para reforçar o elenco nesta janela e eu recebi a informação que 2 nomes estão no radar do clube. Reinier, de 23 anos, ex-Flamengo, atualmente pertence ao Real Madrid, e o Lincoln, com 26 anos, meia que pertence ao Fenerbahçe. Então, rapaziada, esses são os 2 jogadores. Eu vou até trazer para vocês aqui no Transfer Market como que está a situação, como estão, né, a situação desses atletas. O Reinier, né, muitas pessoas gostam dele da época do Flamengo e tal, se destacou, mas sinceramente eu não estou acompanhando muito o futebol dele, né? Ele pertence ao Real, está emprestado ao Granada, jogando a La Liga aí da 2ª divisão. Ele está com 23 anos, 1,85 m de altura, avaliado em 2 milhões de euros. A gente vê até o valor de mercado dele, né? Quando ele chegou no Real Madrid, ele estava custando 22 milhões e meio de euros, né? O jogador caiu muito, né, rapaziada? Então, ele praticamente não deu certo. A gente pode até meio que cravar isso na Europa, né? Passou pelo Borussia e tal, 26 aqui, ó, 18 milhões de euros, aliás, 16 milhões. Foi só caindo, né? E foi lá parar no Granada na 2ª divisão. O contrato dele com o Real Madrid vai até o meio do ano que vem, né? O ano de 2026, tem mais um ano de contrato, né? E pode ser aí que o Real facilite, né, o empréstimo e tal. Ele já está emprestado ao Granada, tá ficando lá para completar um ano que ele está lá, né? Talvez o empréstimo seja de uma temporada mesmo. E talvez aí o Real Madrid possa reemprestá-lo, né? Então o São Paulo já está
de olho nesse atleta, né? Os números dele aqui, ó, caindo demais, né? Jogador que custou muito caro e aparentemente o Real Madrid teve bastante prejuízo com essa venda, com essa compra, né? O outro jogador, né, rapaziada, é o Lincoln, né? Eu sinceramente não me lembro dele. Ele passou pelo RB Bragantino, passou também pelo Grêmio aqui no Brasil. Deixa eu fechar esse daqui, ó. Ele é da base do Grêmio, né? Ele passou pela Turquia e tal, né? Passou por alguns clubes, América Mineiro, Grêmio, passou pelo Bragantino e atualmente ele pertence ao Fenerbahçe e está emprestado para o Hull City, da segunda divisão da Liga Inglesa. É um meia, 26 anos, 1,78 m de altura, né? É uma posição que o São Paulo busca, né? Ele está até bem avaliado, né? Se você for olhar, ele deu uma melhoradinha aqui na época que saiu do RB, né? Aumentou um pouco o valor dele, depois caiu de novo um pouquinho aqui, né? Então, um jogador que na época aqui do Fenerbahçe estava mais em alta e caiu um pouco, RB, daí subiu um pouquinho aqui no Hull City. Então, o contrato dele também, como vimos, é de empréstimo. A mesma situação do Renier, né? O contrato dele vai até o final desse mês com o Hull City, né? E pode ser aí que o Fenerbahçe reempreste o atleta também, né? Então vai depender aí de movimentos do São Paulo, proposta e tudo mais. O que for colocar é uma cláusula, né, de possível compra, obrigação, né? Então são dois nomes aí. Eu sinceramente não me lembro desse jogador. Dizem que é um jogador interessante, que pode ajudar aí o São Paulo. Se formos olhar, né, rapaziada, são dois nomes de fato viáveis, né? Olhando a situação da carreira de ambos jogadores, né? Jogando em segunda divisão e tal, valor de mercado não tão alto, contrato acabando, né? Um ano só vinculado aos clubes, então é algo que pode ser viável para o São Paulo. De 2024 e o São Paulo começou a rodar agora em 25, o São Paulo tá em segundo lugar hoje. O Palmeiras, porque pegou basicamente quase que a tabela da Libertadores desse ano, lá se você pegar todos os desempenhos, as campanhas, é o Palmeiras que está liderando esse ranking com 24 pontos, o São Paulo está com 20. Então, em tese, hoje, o São Paulo se classificaria. Tem uma regrinha também de que não podem mais de 2 países via ranking. Então, por exemplo, como no futebol brasileiro já tinham 4 campeões, o Atlético Mineiro, que estaria classificado pelo ranking, já não pode. Então, se, por exemplo, se tivéssemos já 4 brasileiros, ou 2 brasileiros, se em 25 e em 27 ganham 2 brasileiros, aí automaticamente o São Paulo não só conseguiria realmente via título da Libertadores e não via ranking. Então, mas acho que é uma informação interessante, acho que até o São Paulo poderia se estruturar financeiramente, continuar com o FIDIC, para em 25, 26, ajeitar a casa, 27, quem sabe ele já começar a disputar alguma coisa e ir com tudo para 28 para tentar essa classificação para o Super Mundial, para a Copa do Mundo de Clubes, que tem sido bem legal de acompanhar, e acho que financeiramente também, porque tem ali, cada vitória você tem, né, um lucro interessante, são 2 milhões de dólares, o que daria hoje basicamente 11 milhões de reais, e eu acho que um clube na situação financeira do São Paulo gostaria muito dessa grana. Aí tem grana por participação, por passar de fase, então acho que é um torneio importante no ponto de vista financeiro, e também a gente pegando o desempenho esportivo. Então acho que o São Paulo poderia se atentar bastante a fazer parte dessa competição na próxima edição. Para a gente continuar agora sim mais voltado especificamente ao São Paulo, o mercado já está começando a se agitar, mas em um primeiro momento mais saídas do que chegadas. Neste fim de semana, a expectativa é do São Paulo selar a venda do Matheus Alves. Já está tudo praticamente fechado. Hoje pela manhã conversei com pessoas das duas partes que me garantiram que está praticamente sacramentado todo o acordo. Restam pequenos detalhes ali burocráticos para essa assinatura contratual, então a gente pode dizer com todas as letras de que o Matheus Alves não será mais jogador de São Paulo a partir do segundo semestre, não deve mais sequer jogar profissionalmente com a camisa do São Paulo. A expectativa é nos próximos dias ele assina, ele fecha o acordo de São Paulo, CSKA, já que o Alves já tem tudo acertado, apalavrado com o CSKA em termos de vencimentos, em termos de bônus, metas,
contrato de 5 temporadas, já está tudo muito bem esquematizado. E aí, tendo esse assunto final entre São Paulo e CSKA, que, repito, deve acontecer inclusive nas próximas horas, no mais tardar aí neste domingo ou segunda-feira pela manhã, tudo já deve ser concretizado. Aí o Alves vai pegar suas coisinhas, vai lá para a Rússia, realização de exames médicos, assina esse contrato e aí já fica liberado ali para jogar com o CSKA. Já praticamente me garantiram que ele não jogará com o Hernan Crespo, inclusive o próprio técnico argentino, já sabendo que o São Paulo faria algumas movimentações de venda, já foi avisado que, ó, esse camisa 47, esse meio campista aí, que a gente tá na sua listinha, que a gente enviou, que tá aqui e tal, esse cara tá sendo vendido, a gente tá precisando de uma graninha aqui, então esse cara já tá indo embora, tá indo lá pro CSKA, já tá tudo praticamente certo, é só detalhes burocráticos ali. Então essa negociação vai render ao São Paulo menos de 6 milhões de euros, né? São 6 milhões de euros por 100% dos direitos do atleta. Hoje o euro, né, fazendo essa cotação, vai dar 37,9 milhões de reais. Como o São Paulo tem 90%, o São Paulo vai ficar com algo em torno ali de 34 milhões, e aí essa grana vai para os cofres do clube diretamente. Então o São Paulo já vai negociando aí o Alves. Ainda estão me falando que a forma de pagamento está sendo conversada, mas que existe a grande expectativa de tudo, a grande parte ser à vista. Então aí por isso também que o São Paulo está se desfazendo do Alves, porque entende que a maior parte desse pagamento será à vista. E quando a gente fala à vista, é importante trazer que não é assinou, já faz o Pix lá e tudo mais, né? Não é disso, até porque o Pix é algo exclusivamente do Brasil. Mas na parte burocrática é mais ou menos como 30 dias. Ó, a gente assinou, em 30 dias depois a gente já é obrigado a fazer o pagamento. Porque tem toda a questão de documentação e tudo. Quando a gente fala à vista no futebol, normalmente é realmente 30 dias. A não ser em caso de pagamento de multa, porque aí um jogador só pode sair quando há esse pagamento de multa ali, e aí caiu na conta, aí o jogador está liberado. Mas nesse quesito de documentação, normalmente se trabalha, quando a gente fala à vista, é basicamente 30 dias ali, pelo menos, para o pagamento. Combinado? Para a gente continuar só antes, o cara da Rússia não é o único interessado na contratação do Lucas Ferreira. Isso porque, de acordo com o que a gente conseguiu de informação, o Hamburgo e o Bayer Leverkusen, ambos da Alemanha, além do Everton e do Watford, ambos da Inglaterra, também estão interessados na contratação do atleta e chegaram a perguntar com mais veemência a situação do jogador. Lembrando que ele tem contrato longo com o São Paulo, seu contrato agora vai até julho de 2029, mas existe uma forte possibilidade realmente do São Paulo acabar negociando mais uma joia de Cotia nesta janela de transferências. O Krasnodar sinalizou ao clube paulista a proposta de 8 milhões de euros e o São Paulo avisou a todos no mercado que só começará a fazer uma conversa a partir dos 10 milhões de euros. Esse seria o valor mínimo para que o São Paulo comece as tratativas em relação ao Lucas Ferreira. E por que há essa diferença em relação ao Alves e ao Lucas Ferreira? E aí eu vou trazer uma informação do São Paulo, da diretoria. Eu não tenho nada a ver com isso, é uma informação que a gente apurou, que a saída do Alves por esse valor menor é por conta do fluxo de caixa. O São Paulo precisava dessa grana e com essa venda já batendo meta, já ficando um pouco mais tranquilo, mesmo precisando fazer mais uma venda para equilibrar ali a balança financeira, o São Paulo tem um pouco mais de barganha para falar, não, o Lucas Ferreira a gente vai vender só por 10 milhões de euros. Além do que, na análise do departamento de futebol, o Alves era uma opção ali no elenco e o Lucas Ferreira hoje ele já tem um papel um pouco mais importante. A saída do Lucas Ferreira seria mais impactante do que a do Alves, por exemplo, de acordo com o que a gente conversou com algumas pessoas. Então, por conta disso, há essa diferença no tratamento da venda do Lucas Ferreira para o Alves. Mas é importante, é a mesma diretoria também que afirmou que só venderia o Alves por 10 milhões de euros e está vendendo por 6. Então é importante a gente aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas é um Lucas Ferreira que está interessando muito ao mercado internacional e aí pode acabar sendo negociado já nessa janela de transferências. Para a gente fechar o vídeo de hoje, Pablo Maia tem recebido algumas sondagens importantes do futebol europeu. Vocês vão lembrar, quem já acompanha o canal e aqui o perfil há um bom tempo, eu tô falando para vocês desde a volta do Pablo Maia,
que não estava descartada a possibilidade de negociação, porque ele frequentemente tem recebido contatos. E aí, na época, eu dei até o exemplo de que o Gabriel Sara tinha acontecido a mesma coisa. O Gabriel Sara tinha voltado de uma contusão grave, jogou poucos jogos e foi vendido para o Norwich, que era a mesma impressão que o departamento de futebol, que é o mesmo daquela época de agora, tem em relação ao Pablo Maia. Então o São Paulo está propenso a vender o Pablo Maia por já entender até que ele já fez muitas temporadas no São Paulo, que já há meio que esse acordo de cavalheiros. Ó, se pintar uma boa proposta, Pablo, você vai lá, realiza seu sonho de ir para a Europa, a gente ganha uma grana e tá tudo certo. E aí, neste sábado, o GE trouxe a informação de que um clube alemão e um clube da Turquia estariam interessados na contratação do Pablo, mas ainda apenas uma sondagem. São Paulo também, eu fui confirmar essa informação, São Paulo falou a mesma coisa. Não há uma proposta hoje oficial para o Pablo Maia, mas repete o roteiro do que a gente vem conversando já há pelo menos 2 meses com o pessoal de São Paulo. Que o Pablo é um cara esforçado, é um cara isso e aquilo, mas que se pintar uma boa proposta, existe meio que esse entendimento dele realizar esse sonho do futebol europeu. Até recentemente, algumas equipes do futebol inglês também sondaram a situação do Pablo há hoje. Uma preferência do Pablo Maia de jogar no futebol inglês, que ele se encaixaria melhor nesse estilo de jogo, mas obviamente não está nenhuma porta fechada neste momento para o mercado europeu. A ideia realmente era, num cenário melhor, você ir para a Inglaterra ou no máximo para as principais ligas europeias. Existe esse sonho, essa vontade do atleta e que realmente pode acabar acontecendo nessa janela de transferências caso venha uma proposta oficial que o São Paulo está aguardando. O São Paulo está esperando que essa proposta realmente chegue para que o clube consiga também faturar uma boa grana, repito. E Hernan Crespo também está ciente dessa possibilidade de saída. Combinado? Esse foi o vídeo.